Olha só, vamos resolver questões, meus amigos, resolver questões. O ano foi 2018, tá bom? Ano de 2018. E eu quero que você preste muita. Agora a gente chegou no auge da Masterclass. Eu quero que você preste bastante atenção, porque é agora que eu vou te ensinar a metodologia para você usar o enunciado a seu favor e estudar de fato por questões, ok? Posso contar com você? Fechado? Vamos lá? Olha só, questão do ano de 2018. Bruna é atacada a tiros desferidos por arma de fogo por Otávio, que não logra acertar os 2 primeiros tiros. Antes de desfechar o terceiro tiro, Bruno saca da arma que carrega em sua bolsa, com autorização legal, e vem a atingir Otávio, que veio a óbito. Nesse caso, pode ser assentado que ficou caracterizado, nos termos do Código Penal, por parte de Bruna, o Instituto do Estado de Necessidade. Olha só, pessoal, nós lemos aqui a primeira vez a questão. E quando você está fazendo uma prova de concurso, você está ali com o tempo, né? O tempo é o seu principal, o principal fator. Diz que tempo é dinheiro, mas no concurso o tempo é fatal, o tempo é sua vida. Então, olha para você ver, você pegou esse enunciado, um enunciado grande, e como é que você vai fazer para usar os elementos dele, para você lembrar o que você estudou, para você não lembrar o que você estudou, para ver o que a banca cobrou de fato aqui, para você também depois estudar de fato o que realmente é cobrado. Vamos lá, vamos fazer uma segunda leitura, mas agora com mais calma. Vamos lá. Olha só. Bruna é atacada a tiros, olha só, atacada a tiros desferidos por arma de fogo por Otávio. Ok, Bruna é o primeiro sujeito e Otávio o segundo sujeito, que não logra acertar os 2 primeiros tiros. Olha só, não logra acertar os 2 primeiros tiros. Antes de desfechar o terceiro tiro, Bruna saca a arma de fogo que carrega em sua bolsa, olha só, com autorização legal, e vem a atingir Otávio, olha só. Ela atingiu Otávio, que veio a óbito. Temos aqui um resultado homicídio. Nesse caso, pode ser assentado que ficou caracterizado nos termos do Código Penal, por parte de Bruna, o Instituto do Estado de Necessidade. Pessoal, olha comigo, olha aqui comigo. Antes de resolver essa questão, eu vou trazer para você 2 coisas do Código Penal, 2 artigos do Código Penal, e aí nós vamos voltar. Por quê? Porque a lei seca, talvez ela está dentro da sua questão e você nem imagina que está lá, tá bom? Nem imagina que está lá. Vamos voltar aqui, ó. Olha só, antes de responder a questão, vamos aqui, ó. Estado de necessidade. Considere em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável a exigir. Ok. E agora vamos seguir. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele, ou seja, ele ataca para parar, né? Ataca para que pare, né? Injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Lendo esses 2 artigos, e agora vamos para a questão da Bruna, olha só. A Bruna foi atacada. Ela criou esse mal? Não. Era uma agressão? Era uma agressão atual? Sim, era uma agressão atual. O Otávio, ele que causou isso aqui? Sim. Então, foi uma agressão atual que a Bruna não causou, foi o Otávio. Show de bola. Que não logra esse sem acertar os primeiros tiros. Antes de desfechar o terceiro, olha só, ele ia continuar no quê? Nos atos de execução. Ok? Bruna saca a arma de fogo que estava em sua bolsa e atinge o Otávio. O que a Bruna fez aqui? Ela usou do quê? Ela usou do que ela tinha em mãos, para fazer o quê? Para cessar a agressão. Ok? E aí o Otávio veio e morreu. E aí a questão está perguntando, ela está aqui, ó. Nos termos do Código Penal, podemos dizer que Bruna ela está amparada pelo Instituto do Estado de Necessidade. E aqui eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte. A banca, ela gosta de fazer o quê? Ela gosta de pegar conceitos do Código Penal, colocar na sua questão como
um textozinho ali, uma historinha bonitinha, e tenta te derrubar. Tenta te derrubar. No caso da Bruna, você acha que está mais para estado de necessidade ou para legítima defesa? Olha só, vamos voltar aqui. No estado de necessidade, ela pratica um ato para salvar, tá bom? Existem vários aqui conflitos de bens, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio, tá bom? Aqui existe o quê? Uma agressão legítima. Uma agressão legítima. Caso Bruna venha, por exemplo, a arrombar uma casa, ela está amparada por quem? Pelo estado de necessidade, tá bom? Por quê? Porque existe conflito de interesses aqui, todos legítimos. Já na legítima defesa, não. A legítima defesa é um único interesse. A pessoa ali, quem, tá bom? Quem? Aqui, o bem jurídico atingido é de uma pessoa, tá bom? Uma pessoa. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. E é o que, de fato, pessoal, aconteceu com a Bruna. O caso dela não é estado de necessidade, é legítima defesa. Mas o que eu quero te mostrar aqui com isso é que a questão, ela te trouxe todos os elementos da legítima defesa e no final ela colocou estado de necessidade. Então as bancas, elas gostam o quê? De trazer conceitos, lei seca, coisa básica e no finalzinho ali te puxar o tapete. Só para saber se você sabe o conceito daquele instituto. E ela vai fazer o que com você? Ela vai trocar os conceitos. Então, se você pegar essa questão da Bruna, vamos pegar aqui a questão da Bruna agora e vamos colocar o artigo 25 aqui dentro dele. Bruna é atacada a tiros, agressão atual. Aí, que não provocou, nem poderia evitar. Então, Otávio atirou, ela não provocou. E aí ela vem e pega e saca a arma e o quê? Ela usa do quê? Dos meios necessários. Meios necessários. Para combater o quê? A injusta agressão atual. Então, pessoal, se você pegar aqui, o artigo 25, ele entra todinho ali na historinha da Bruna, tá bom? Historinha da Bruna. Então, você não pode, pessoal, você não pode se deixar equivocar pelo que você acha que é. Você precisa colocar o conceito do artigo dentro da sua questão. Você poderia, no caso aqui, colocar tanto o conceito do estado de necessidade como o conceito da legítima defesa, que você saberia de fato ali qual instituto estaria sendo cobrado. Mas melhor que isso, melhor do que acertar a questão, é a metodologia que eu te trago. Nesse concurso aqui, volta para a tela, olha só. Em 2018, foi cobrado o que aqui, pessoal? Legítima defesa. Legítima defesa. Ok? Legítima defesa. Excludente de ilicitude. Ao estudar por uma questão, quando você termina de fazer ela, você vai analisar aquele enunciado e falar assim, o que a banca cobrou de fato? Aí você vai ver que a banca cobrou uma excludente de ilicitude. E aí você vai ver que excludentes de ilicitude é uma coisa que cai. E se você fizer várias questões de anos diferentes, você vai ver que a banca ela repete um padrão. Ela tem um padrão e que se você descobrir esse padrão, e eu posso ensinar isso para você dentro da Operação Águia, você vai ver que você vai acertar questões de forma muito melhor, tá bom? De forma assertiva. Vamos lá? Vamos continuar? Olha só. Pegadinha baseada em conceito. Pessoal, eu quero trazer aqui para vocês agora uma reflexão. Quantas vezes você vai lá e estuda o conceito? Conceito de X é X, conceito de Y é Y. Olha o que aconteceu na questão da Bruna, na questão aqui, na questão passada. Você ali a questão trouxe o conceito de legítima defesa e colocou estado de necessidade. Então, você precisa clarear na sua mente que conceitos é um assunto que cai. E se você souber levar o conceito para uma história, se você pudesse hoje elaborar uma questão com um conceito de legítima defesa, você saberia que isso é uma questão que você pode acertar em qualquer circunstância, tá bom? As bancas, elas pegam, misturam conceitos e te derrubam. Mas se você puder colocar o conceito dentro de um fato de verdade, de um fato real, você vai ver que você não cai. Mas não é só isso. Vão ter questões que não são historinhas e que você pode cair, você pode levar um tiro ali da banca e perder a sua aprovação. Você quer ver? Vamos lá?
Olha só, olha lá. Olha lá, vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui agora. Vamos falar aqui agora de... Vamos lá, pessoal. Ó, olha só. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Eu acabei de receber a informação, pessoal, que vocês estão respondendo aí no chat. Então, vamos lá. Eu quero, então, vou dar um minutinho sempre que eu dar a questão ali, para você responder no chat. Tá bom? Para você responder no chat. Vai aí, quando eu fizer a questão aqui, você vai e responde daí, que a gente vai aplicar a metodologia na prática. Vamos voltar aqui, ó. Conceito. Vamos falar sobre conceito? Antes de eu trazer a próxima questão, nós vamos falar sobre conceitos. Já vi. Vamos lá, pessoal. Conceitos. Vamos falar sobre conceitos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Neto está falando aqui, ó, pessoal. Ao vivo com o Neto. Vamos lá. Conceitos, pessoal. Diferença entre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Por que eu quero falar com isso com vocês? Porque aqui, ó, tem uma questãozinha do CESP que nós vamos resolver aqui agora, tá bom? Você, estudante aí, concurseiro, águia, você saberia me dizer aqui agora nos comentários qual a diferença entre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior? Eu quero ver você comentando aqui no chat, aqui abaixo ou do lado, o que seria, qual a diferença primordial entre esses três institutos. E eu vou te ensinar hoje como é que você pode fazer para descobrir, matar e nunca mais errar quando cair desistência voluntária, arrependimento eficaz ou arrependimento posterior. Vamos lá, eu vou para a tela e você deixa aqui nos comentários. Traz mais, por favor. Olha cá, desistência voluntária, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. E o arrependimento posterior? No arrependimento posterior, olha aqui, ó, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida. Então temos aqui o quê? Uma causa de redução de pena. Redução de pena. Ok? Redução de pena. E aí, olha só, depois de estudar esses conceitos, eu vou te trazer aqui agora um macetinho. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu vou te trazer um macete aqui agora, que você nunca mais vai errar. Se você errar essa questão, você me liga, a gente vai chorar junto. Mas depois desse macete, você nunca mais vai errar. Eu vou fazer ele aqui na tela mesmo. Olha só. Eu vou fazer uma linha do tempo. Imagina que nessa linha do tempo nós temos aqui a desistência voluntária. Desistência voluntária. Aqui nós temos o arrependimento eficaz. E aqui nós temos o arrependimento posterior. E aí, agora eu quero que você fale comigo. Repete daí, se você estiver me escutando. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Tá bom? Sempre na sua prova, você vai lembrar de mim. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. E a gente vai... E macetes como esse, a gente vai ter vários dentro do Operação Águia. O Operação Águia vai ser um curso que de fato vai mudar a sua mente no que tange a estudar por questões, tá bom? Vamos lá, antes, durante e depois, tá bom? Vamos lá. Olha só. Desistência voluntária. Começou aqui os atos executórios, e o agente para. Ele vai para dentro dos atos executórios. Dentro dos atos executórios. Ele poderia prosseguir, mas por ato voluntário ele para. Nós temos o instituto do tá. Então aqui é antes de consumar. Antes de terminar os atos executórios. De terminar os atos executórios. Tá bom? Lembra do antes. E aí o arrependimento posterior. Ele está dentro dos atos executórios. Ele vem cá, dentro dos atos, ele termina os atos, mas ele tem uma ação que impede a consumação. Ele pratica uma ação que impede a consumação, tá bom? Então aqui é durante os atos executórios. Os atos
aquele está dentro dos atos executórios e para, podendo prosseguir. Aquele que termina os atos executórios, aliás, antes de terminar os atos executórios, dentro deles, ele vai e faz alguma ação para que o crime não se consuma. Aqui nós temos o arrependimento eficaz. E o arrependimento posterior? Lembra que eu falei antes, durante e depois? Então, beleza. Depois que esgotam-se os atos executórios, o crime se consuma, tá bom? O crime se consuma, ele vai e faz o quê? Olha aqui o conceito. Ele vai e repara o dano, tá bom? Ó, ele repara o dano ou restitui a coisa, mas tem que ser antes do quê? Do recebimento da denúncia, tá bom? Antes do recebimento da denúncia. Então, você tem que lembrar o seguinte, antes, durante e depois. Olha só, desistência voluntária, antes, arrependimento eficaz, durante os atos executórios e arrependimento posterior, depois dos atos executórios. Tá ok? Vamos, depois de fazendo essa breve introdução, vamos responder a uma pergunta. Olha lá, 2019, Banca CESP, para o TJ do DF. Olha a pergunta. Não se admite arrependimento eficaz após a consumação do delito, de modo que o agente não será beneficiado com a exclusão da tipicidade. Pessoal, vamos voltar aqui. Olha só. O que seria o arrependimento eficaz? Depois o quê? Da consumação. Tá bom? Depois da consumação. Olha aqui, ó. Repara o dano, restitui a coisa. E aí vamos lá para a questão. Vamos para a questão. Não, ó, veja aqui, ó, eu falei lá no começo. Veja o significado das palavras, veja o que o enunciado traz para você. Não se admite o arrependimento eficaz após a consumação do delito, de modo que o agente não será beneficiado com a causa de exclusão da tipicidade. Pessoal, olha só, isso aqui é uma dica bônus. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária, elas são chamadas ali pela doutrina de ponte de ouro. Já o arrependimento posterior é ponte de prata. Isso aí pode vir cobrando no seu concurso. A gente vai conversar mais sobre isso dentro do Operação Águia. Show de bola? E vamos voltar aqui então. Quando que acontece, pessoal? Olha só. A questão te trouxe que não se admite. E ela te trouxe também após a consumação. Quem lembra? O antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Olha só. Desistência voluntária antes, arrependimento eficaz durante, e aí nós matamos a questão. Olha só para você ver. Com esse método, com essa maneira de resolver, com apenas pegando um conceito, trazendo para a questão, você mata essa questão com 15 segundos. Isso aqui é a dica que vale R$1 milhão. E você vai ter várias assim dentro do Operação Águia. Olha só, vamos lá. A questão te trouxe após a consumação. Lembra do quê? Antes, durante e depois. Aqui nós temos o quê? Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Olha só, arrependimento posterior está durante. E aqui está falando o quê? Após a consumação. Aqui está o quê? O depois. Aqui está o depois. Então, a questão está o quê? A questão está certa. Porque não se admite mesmo. Não se admite. E é uma exclusão de tipicidade também, viu? Lembrando que o arrependimento eficaz é exclusão de tipicidade. Ou também chamado pela doutrina de exclusão da ilicitude. Show de bola? Então, só com esse macetezinho do antes, durante e depois, trazendo, como eu falei na questão da Bruna, o conceito para dentro da questão, extraindo ali o que a questão de fato queria te cobrar, você mata em menos de 1 minuto. Show de bola? Vamos seguir? Tem comentários aí? Não sei, o Netão tá me mandando aqui no WhatsApp, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos falar aqui com o Neto. Questão ok, cabelinho ok, maquiagem ok. Vamos seguindo então. Vamos seguindo aqui. Olha só, a banca agora é a FUMARC. FUMARC, lembrando que vai ter concurso aí da Polícia do Paraná e a FUMARC é a banca que foi escolhida. Vamos lá, hein? Se você vai prestar esse concurso, vem com a gente. Ano de 2018. E aqui foi para a Polícia Civil de MG, ó. Grande estado. Um abraço para o pessoal de Minas Gerais. Vamos ver aqui o que essa questão está falando. Vamos ver aqui o que essa questão está falando.
Vamos lá, pessoal. Olha só. Mas antes da gente continuar, eu quero que você manda aqui nos comentários o que você está achando dessa Masterclass. Se está uma coisa legal, se não está, se você já está percebendo alguma evolução, algum método diferente. Comenta aí nos comentários. Vamos lá. Olha só. Não existe desistência voluntária no caso de agente que desiste de prosseguir com os atos de execução por conselho de seu advogado, já que é ausente a voluntariedade. Pessoal, aqui é muito importante, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu mandei essa questão no Prepara Quiz, você talvez respondeu, eu mandei 2 vezes. Na primeira vez, 70% das pessoas erraram. Teve outra questão que eu mandei também, que eu vou mostrar ela aqui para vocês, mas 70% errou. E aí errou por quê? Por criar aquelas hipóteses que eu falei lá no início. Ele acha que está estudando muito e cria hipóteses em volta do enunciado e erra. E aí envolve também conceitos que pode, se você ali, de fato, souber ali o significado da palavra. Já parou para pensar no significado das palavras? Nós vamos conversar muito sobre isso dentro da Operação Águia. O significado das palavras, se você falar assim, o que significa redondo? Para um pouco, o que significa redondo? E aí, se você pegar e só parar para pensar no significado, talvez você mata a questão. Isso nós vamos conversar muito bem dentro da Operação Águia. Vamos lá. Olha só, não existe o quê? Desistência voluntária. No caso de agente que desiste de prosseguir com os atos de execução, por conselho do seu advogado, já que é ausente a voluntariedade. O que a questão está querendo dizer aqui em outras palavras? O cara deixou de prosseguir por manifestação alheia. Manifestação alheia. O advogado dele veio aqui e falou o seguinte, cara, eu te aconselho parar. Agora, se você quiser continuar, continue. Problema seu, tá bom? Problema seu. Problema seu. E aí o grande problema é que você, concurseiro, e eu também já caí muito nisso, é que a gente quer criar os conceitos para as palavras. Aí eu quero te falar o seguinte, espontaneidade e voluntariedade são a mesma coisa? Me fala aí, espontaneidade e voluntariedade é a mesma coisa? Se eu falo para você, faça isso, e aí você não quer fazer, e eu vou te falar assim, faz isso, senão eu vou te matar. Eu te coagi. Você não fez de forma espontânea. Mas aí eu vou e falo, faz isso. Você vai e fala assim, beleza, eu vou fazer. Você fez de forma voluntária, ainda que não espontânea. E aí as pessoas começam a confundir os conceitos de voluntariedade e espontaneidade. Tá bom? E essa questão aqui reflete muito isso. Vamos voltar para a tela? Olha só. Leia de novo a questão. Leia de novo a questão. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Desistência voluntária. Precisa ser um ato o quê? Voluntário. Voluntário. Precisa ser um ato espontâneo? Olha, ó, espontâneo. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Olha, eu vou voltar com vocês. Aqui fala... Olha só. Vou parar aqui, vou chamar você para ler comigo. Olha só. Lembra sempre, não é espontâneo, não é espontâneo. Não é espontâneo. É voluntário. Voluntário é algo que eu faço porque eu quero, ainda que outras pessoas me falem para fazer. Porque se eu não quisesse, eu não faria. Tá bom? Então, voluntário é diferente de espontâneo. Volta aqui, ó. Volta para a tela. E aí, vamos seguindo aqui, ó. Olha só. O advogado fez o quê? Aconselhou. Aconselhou. E ele foi e parou. Existiu voluntariedade? Sim, existiu. Não existiu foi o quê? Espontaneidade. Tanto o Código Penal, quanto a doutrina, o STF, o STJ, todo mundo entende que o ato precisa ser voluntário. Ele não pode estar sob coação. Se não existe coação, você pode sim sofrer interferências externas. Lembra sempre, pessoal, você sabe o que é a desistência voluntária, mas por estudar demais e não aplicar e não saber o que a questão de fato te cobra, você fica criando hipóteses por trás disso. Espontaneidade é diferente de voluntariedade. Lembra sempre, eu posso sugerir que fulano pare de cometer o crime, mas ele continua se ele quiser, tá bom? Mas lembra sempre também, se você meter uma arma na cabeça dele e obrigar ele a parar, não é desistência o quê? Voluntária, você sofreu uma coação. Tá bom? Mas se você aconselha, igual está na questão
Aconselhei você a parar, porque vai dar uma merda grande pro seu lado, e você fala assim, não, beleza, vou parar aqui. É sim desistência voluntária, porque precisa só de ser voluntário. É desistência voluntária, não é desistência espontânea, tá bom? Não é desistência espontânea. O legislador ele se contenta apenas com a voluntariedade, tá bom? Não sendo sobre coação, pode não ser espontâneo. Show de bola? Vamos seguir aqui então? Questão está o quê? Errada. Questão errada. E aí, você acertou ou não? Me fala aí nos comentários. Existe sim, viu? Existe sim. Tomando uma água aqui, né, turma? Essas aulas, no Operação Águia, eu vou dar até um spoiler aqui, mais de 30 horas de resolução de questões. Se você não se hidratar, é complicado. Vamos lá então, pessoal, vamos seguindo. Me fala aqui nos comentários se você acertou ou se você errou. Olha só, será que tem mais questões? Questão, olha também aí, ó, 2019. 2019, quem que foi a banca? Quem que foi a banca? Fala pra mim. Quem que é a banca? Quem que é a banca que está sendo a que mais faz concurso? Pela seriedade. A gente não está falando aqui de banca melhor, banca pior, não. É pela seriedade. Você tem aí uma banca X que fez uma prova e aí fez bagunça e depois ela entrou em falência, acabou com tudo, estragou a vida de vários concurseiros. Porque a gente sabe que concurseiro quer mudar de vida. Você que está aí, ó, talvez quer ter uma casa legal, quer ter uma família legal, quer que seu filho estude num lugar bacana, quer sair dessa pindaíba e vai lá uma banca, você talvez tem que ir num estado diferente, tem que ir lá no Amazonas fazer uma prova, vai lá, faz, gasta dinheiro e a banca vai e estraga os seus planos. Ela faz uma coisa porca e você não é restituído, o Estado não está nem aí para isso e você é o único prejudicado. Então é por isso que eu gosto sempre da Banca CESP, estou há 5 anos fazendo o quê? Estudando questões da Banca CESP para passar para os meus alunos. Show de bola? Então vem para a tela. Olha só. Configura-se desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente, a ideia de abandonar o propósito criminoso, com o resultado de deixar de seguir na execução. Vamos ler de novo. Configura-se desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente, a ideia de abandonar o propósito criminoso, com o resultado de deixar de seguir na execução. E agora, pessoal, eu vou dar 30 segundinhos para você mandar aqui nos comentários. Essa questão, ela está certa ou ela está errada? Eu vou pôr ela na tela de novo. Olha aí. Questão certa ou errada? Vamos lá. Questão certa ou errada? Vamos lá. Questão certo ou errado? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vou interromper as suas programações por um aviso urgente. O nosso amigo aqui, ó, Israel Fernandes, ele falou o seguinte: o conselho do amigo, advogado, é diferente de um policial chegar no momento e mandar ele parar. Olha só, é muito interessante o que você falou aqui mesmo, Israel Fernandes. Olha só, o agente, ele está ali durante os atos executórios e por alguma interferência externa, ele parou. E eu disse para você que essa interferência não poderia vir seguida do quê? De uma coação. No caso de um policial chegar e a pessoa estiver cometendo o delito, você acha, cá entre nós, o policial vai chegar e falar: por favor, meu amigo, pare de fazer esse crime, porque esse crime vai te pôr na cadeia, eu terei que te prender. Não. Então lembra sempre, não pode existir coação. Ainda que seja um policial à paisana, você vai perceber que existe coação no ato do policial mandar ele parar. E nós também teremos o que aqui? A figura da tentativa, porque ele vai deixar de prosseguir por circunstâncias alheias à sua vontade. Alheias, não por circunstâncias que ele queria, por circunstância voluntária. Correto? Eu acho que através dessa breve pontuação, eu acho que vai clarear para você aí. Show de bola? Vamos seguindo. E aí, vocês deixaram aí nos comentários se essa questão está certa ou está errada? Olha só, o Israel Fernandes, grande Israel Fernandes, participação aí, muito bom. Está falando que sim, show de bola, questão certa, configura sim, certo. Pessoal, vocês estão indo muito bem. E por que você está indo muito bem? Porque você aqui, junto comigo, começou a ver que questões trazem um padrão. Questões trazem um padrão. Nós resolvemos a questão
do ano de 2019 de quem? Da FUMARC. E viemos agora para uma questão da CESP. As bancas, elas trazem padrões. E é isso que eu vou bater muito forte dentro do Operação Águia. Você precisa aprender a entender como é que é estudar por questões. A gente tem que analisar aqui o que é que a banca cobra. Não é só você ir lá pegar seu edital, tá aquele tanto de ponto lá, nossa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem coisas que nunca foram cobradas. Tem coisas que nunca foram cobradas. Você pode e deve respeitar o seu tempo. E é isso que a gente vai fazer muito dentro do Operação Águia. E eu quero você comigo. Mas vamos para a tela. Olha só. Aqui eu poderia dizer o seguinte, meus amigos. Aqui nós poderíamos colocar aqui, ó, artigo 15, ó, do Código Penal. Artigo 15. Por quê? Porque está perfeito. Perfeita a explicação. Olha só. Assim como na questão da FUMARC aqui, que fala que não precisa de voluntariedade, aliás, não precisa de espontaneidade, só de voluntariedade, aqui a questão está falando perfeitamente isso. Nós temos aqui o quê? Um padrão. Opa! Padrão. Nós temos um padrão. E isso eu fiz demais. Eu analisei bancas, eu analisei vários pontos cobrados e percebi que existem padrões. E nessas duas questões você viu que estão trazendo ali o conceito de desistência voluntária, o momento que ela pode ocorrer, o momento que ela não pode ocorrer, se ela precisa ser espontânea, se ela não pode ser espontânea. E olha só, a gente identifica esses padrões ao analisar questões e estudar com calma, com cautela. Nós não estamos falando aqui de fazer simulados, vários simulados. Nós estamos falando do ato de estudar. O ato de estudar é uma ação, tá bom? É uma ação. Então você precisa de fato estudar por questões. Show de bola? Vamos para a tela? Eu vi que todo mundo aí acertou. Show de bola, acertou, a questão está correta, tá bom? Configura a desistência ainda que não tenha partido espontaneamente do agente a ideia de abandonar o delito. E aí, você gostou dessa explicação? Você acha que tem fundamento que eu te expliquei aqui ou não tem? Você acha que isso pode ajudar você a potencializar ali, aumentar de 60% para 70%, 80%? Se você acha, vamos seguir aqui. Vamos agora conversar. Olha só, eu vou recapitular para você. Agora vamos ficar mais calmos, vamos abaixar um pouco os ânimos, porque quando eu entro ali na pegada de responder questões, é uma coisa que eu sou apaixonado e eu fico um pouco mais alterado. Mas vamos lá. Olha só, lembra que eu falei lá no início? Olha só, estudar por questões vai muito além de marcar uma opção. Estudar por questões é entender o real significado do que o enunciado está cobrando. É analisar os principais pontos, as principais palavras. É extrair o que a banca cobra de fato. Isso é estudar por questão. Além do que? Do que você aprende na prática. Aqui você aprende na prática. Você pega ali tudo que todo mundo vê nos livros e não responde questões. Você aprende isso na prática. Isso faz o quê? Faz com que você economize seu tempo. O tempo é um dos nossos bens mais escassos. Esse tempo que a gente está fazendo aqui, ele não volta atrás. Entendeu? E é por isso que a gente tem que valorizar o nosso tempo, valorizar o tempo da nossa família. Você poderia, nesse momento, estar com seus parentes, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com seu marido, mas você está aqui lutando pelo seu sonho. E você tem o meu respeito por isso.